A paz do Senhor a todos. Abra sua Bíblia em nome de Jesus, na carta de Paulo aos Filipenses, no 4º capítulo, versículo 21. Obrigado, Pai. Carta de Paulo aos Filipenses, 4º capítulo. Nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 23, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Cumprimentai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos cumprimentam. Todos os santos vos cumprimentam, principalmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Feche seus olhos. Senhor Jesus, que o Senhor venha a direcionar o sermão dessa manhã para vir de encontro aos nossos corações, transformando quem nós somos. Olhe para nós, olha para quem nós somos e venha a esmerilhar nossas vidas, nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Venha moldar, venha lapidar, para que a gente possa ser verdadeiros discípulos de Cristo. Que hoje a sua palavra, sendo aberta e pregada, pode vir de encontro aos corações, transformando, libertando e mostrando a sua glória. Que o Senhor continue se manifestando nesse momento, e que o Senhor venha dar entendimento, esclarecer nossas dúvidas, e que a gente possa entender a sua vontade para as nossas vidas. Amém. Pode sentar, meu irmão, pode sentar, minha irmã. Mais uma vez, um bom dia a todos, que Deus esteja abençoando todos vocês, agora já nessa tarde desse sábado, já deu meio-dia, que nesses próximos minutos a gente possa estar junto, para a gente dar conclusão a essa nossa série aos Filipenses. A gente caminhou, acho que nesses 2, 3 meses, nessa tão preciosa carta aos Filipenses, expondo texto por texto, e nessa semana, recapitulando como que a gente terminou essa série, eu já lembrei que a gente já leu muito livro da Bíblia junto. A gente já leu 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, já lemos a carta de Judas, agora já lemos a carta de Filipenses, ou seja, querendo ou não, quando a gente vem para a igreja, a gente está lendo a Bíblia. Então, se você ainda não tinha lido nenhum livro, você já leu 4 livros da Bíblia, quase 5 já esse ano, glória a Deus. E a gente está encerrando esse livro dos Filipenses, onde a gente aprendeu o Evangelho num mundo desafiador. É uma carta onde Paulo mostra que o Evangelho ele é vivido independente das circunstâncias. Independente das ocasiões, Filipenses é a carta onde o apóstolo Paulo permanece alegre, permanece motivado, permanece contente, mostrando que o Evangelho ele é vivido apesar das circunstâncias, apesar das situações adversas. E a gente caminhou nessa série, livro por livro, capítulo por capítulo, e agora nós estamos no último episódio, onde a gente está nesses últimos trechos aqui da carta, versículos 21 a 23, onde Paulo encerra a carta dando uma saudação à igreja, dando uma saudação a todos os santos e pedindo que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. É uma saudação curta, são apenas 3 versículos, mas que com certeza carregam um significado e uma importância magnífica para todos nós. E o tema da mensagem de hoje é cordialidade em um mundo mal educado. Como viver cordial no meio de pessoas grosseiras? Um mundo onde é marcado por grosseria, indiferença, indelicadeza, onde as relações são cada vez mais utilitárias, você serve para mim e eu estou com você enquanto você servir. A partir do momento que você não servir mais, adeus. No mundo onde o convívio urbano nas grandes cidades é marcado por um amor frio, por uma indiferença, os nossos corações já se acostumaram com as necessidades dos outros, e em vez de sermos cordiais, somos cada vez mais frios. O texto de Filipenses nos convida que, independente da frieza, da mal educação do mundo, cristãos, pessoas impactadas pelo Evangelho, são convidadas a viver com cordialidade num mundo mal educado. No mundo de aspereza, no mundo de polarização,
Num mundo onde a gente escuta sobre a cultura do cancelamento, onde a internet é palco de brigas extraordinárias e discussões fantásticas, onde as redes sociais viram um ambiente para a gente disseminar ódio, mal educação e xingamentos, onde a gente mascara o nosso coração caído através de falas como, mas essa é só minha opinião? Eu não posso ter liberdade de expressão? E a gente vive numa sociedade onde valoriza a liberdade de expressão, mas é uma expressão mal educada. É uma expressão grosseira. É uma expressão que não tem nada a ver com Jesus. Hoje em dia, no trem, no metrô, no ônibus, no trânsito, cordialidade é uma exceção. Cordialidade é minha mão na buzina para aquele cara que não deu seta. Cordialidade é o empurrão que eu dou no vagão para o cara entrar logo, horário de pico, 6 horas na Sé, e ele vai ficar mexendo no celular? Pelo amor de Deus. O mundo cada vez mais mal educado, a Igreja de Cristo é chamada para ser uma luz cordial, mostrando que nós somos diferentes. O mundo se tornou um lugar hostil à ternura, ao afeto, ao amor e à cordialidade. Você ser respeitoso, você ser amoroso, você dar o seu lugar na fila, é idiotice, é ser besta, é perder tempo, é não ganhar vantagens. Você não xingar a pessoa no seu Face, Instagram ou Zap porque você discorda dela, significa que você não é livre. E o engraçado é que esse tema de liberdade de expressão tem estourado nos últimos anos, principalmente nas redes sociais. E aí eu acho muito engraçado que o caboclo, ele xinga todo mundo, ele comete um crime virtual, e aí se ele é banido da plataforma, ele fala, nossa, estão acabando com a minha liberdade de expressão, meu irmão do céu. É como se a gente falasse, nossa, como assim eu não posso mais ser desrespeitoso? E a gente vive num mundo onde valoriza isso. Valoriza os xingamentos políticos como se fossem normais. Ah, não, meu irmão. E tem igreja que incentiva, viu? Não, meu irmão. Você tem que usar o seu celular para espalhar a mensagem da salvação. Aí o crente fala, oh, glória, vou mandar o versículo bíblico, vou chamar para a igreja. Não, é para mandar mensagem lá para o capitão. É sério isso? Não, é para você xingar lá os membros da política. Não, é para você xingar o Supremo Tribunal Federal no seu Face. É para você xingar a Câmara dos Deputados. É para você xingar o Senado. É para você ser mal educado, desrespeitoso com as pessoas. E se alguém falar alguma coisa, eles merecem, são um bando de ladrões. Mas eu tenho liberdade de expressão. O Facebook não pode privar a minha plataforma. Eu sou livre, segundo a Constituição, para xingar quem eu quero, para ser mal educado com quem eu quero. Mas o incrível é que eu vejo a Escritura num caminho contrário a esse. Jesus disse, se o amor de vocês não for maior do que o dos fariseus, o reino dos céus não tem lugar para vocês. O que Jesus está querendo dizer? Se vocês amam somente os seus amigos, o evangelho nunca chegou no seu coração. Se você não mostra cordialidade aos ladrões, aos corruptos, aos que te odeiam, se você não ora pelos seus inimigos e abençoa os que amaldiçoam, você ainda não é discípulo de Jesus. E no meio dessa cultura áspera, mal educada, contrária à palavra de Deus, Paulo vem, através da sua saudação, mostrar que pessoas impactadas por Jesus evidenciam cordialidade, evidenciam boa educação, independente do contexto, independente de quem está falando, independente da pessoa a quem se refere. Cristãos são pessoas educadas. A situação não deve moldar a nossa educação. Mas porque é um cara corrupto? Mas porque estão fazendo isso?
Ah, porque o INSS roubou 3 bilhões, então eu tenho o direito de xingar o governo, de ser mal educado. Se você me mostrar isso na Bíblia, eu até me convenço. Mas na Bíblia eu vejo um homem chamado Jesus Cristo que não merecia carregar uma cruz, porque quem era para estar lá era para ser eu. E ele foi mudo até a cruz. E a única coisa que ele falou foi: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Soldados que deram vinagre para ele, deixaram ele pelado na cruz, o açoitaram e o maltrataram, cuspiram, xingaram. Perdoa-os, não sabem o que fazem. A verdade é que a vida cristã na igreja e a vida cristã pública se tornou coisas diferentes. Na igreja nós somos crentes, mas na nossa semana, nas nossas redes sociais, não tem nada a ver. E a gente vive nessa gangorra de altos e baixos, onde a gente pouco manifesta o que a Bíblia mandou nós manifestarmos, onde pouco vivemos a educação e o amor que Jesus nos demonstrou. Por isso, uma frase muito importante é que a verdade bíblica e o que está escrito nas Escrituras não é só para crer, mas é para viver. Não adianta eu entender que eu tenho que ser bem educado, não adianta eu entender que eu tenho que ser afetuoso, amar os inimigos, se eu não exercer isso. Por isso, cristianismo não é só sobre entender as coisas, mas é sobre viver as coisas. Numa sociedade áspera e dura, é a ternura de um crente que manifesta Deus onde ele está inserido. Por isso, no sermão de hoje, nos próximos minutos, nós vamos ver alguns pontos para a gente guiar a nossa vida nessa cordialidade, num mundo e numa cultura tão mal educada. Em primeiro lugar, a cordialidade, ela é consequência da comunhão cristã. Paulo, ele fala: cumprimentai ou saudai, dependendo da sua versão, cada um dos santos em Cristo Jesus. Ou seja, em primeiro lugar, quando nós estamos inseridos na igreja, quando nós temos comunhão uns com os outros, quando a gente aprende de Jesus, nós nos tornamos cordiais. A gente estava no império das trevas, éramos oprimidos pelo inimigo, e Cristo nos mandou para a luz, para um corpo, para uma igreja. A gente está junto com pessoas que nos amam, que oram por nós, que se preocupam uns com os outros, que quando chega deseja a paz do Senhor, que a graça esteja com você, que deseja um feliz sábado, que abraça, que beija, que toma café junto, que aprende junto. Mas tudo isso aponta para a gente mudar. A comunhão que a gente tem aqui sábado serve para que de segunda a sexta a gente demonstre cordialidade no mundo. A comunhão da igreja entre nós, o nosso afeto, não deve ficar só entre os crentes, mas deve ser aquela bateria que é recarregada aos sábados, para que na semana eu consiga exercer amor até os inimigos. A expressão, é cada um dos santos, é uma ideia de um caráter pessoal, não é uma expressão generalizada. Por isso é legal que quando acaba o culto, todo mundo abraça todo mundo. Porque a ideia do texto não é uma saudação genérica somente. Tipo, gente, feliz sábado, fiquem com Deus, tchau. Mas é cumprimentar cada um, individualmente. Olhando no olho de cada um. Mostrando cordialidade. Mostrando ternura. Eu lembro que quando eu estava na escola, lá no colegial, e geralmente a gente sempre fica em rodinha, de menino, de amigo, de amiga, todo mundo tem o seu grupo. E aí sempre fica, uns 6, 7 garotos, ou às vezes entre as meninas, lá na escada, ou lá no corredor. E quando chega alguém que já não estava no grupo, a pessoa tem que cumprimentar todo mundo. Então, por exemplo, se meus amigos já estão na sala conversando, e eu cheguei mais tarde, eu chegava e cumprimentava cada um deles. E aí, Felipe, e aí, Lucas, e aí, Samuel, cada um deles. Eu não chegava e falava: e aí, pessoal, beleza? E sentava. Não, tem que cumprimentar um por um. Porque até quem não é crente entende
Tem até uma expressão mais vulgar que é: se chegou depois, cumprimenta a roda inteira. Não cumprimenta só quem você conhece. Isso é cordialidade. Assim como na igreja, essa cordialidade que a gente tem uns com os outros, não é também só para ficar na igreja, mas é para a gente manifestar no mundo. E é importante a gente entender o quanto que isso que Paulo está falando é forte. Porque se a gente ir nessa máquina do tempo e voltar na época de Paulo, Paulo está vivendo numa época que era dominado pelo Império Romano. E o Império Romano era um exército. E eu não sei se todo mundo sabe, mas no exército tem hierarquias. Tem o soldado, o cabo, o sargento, o tenente, capitão, major, coronel, general. Vai seguindo assim. O cabo, ele não é maior do que o sargento. Então, o cabo precisa da permissão do sargento. Ele tem que prestar continência, receber as ordens e ir embora. E Paulo vivia nessa sociedade dessa hierarquia, onde os menos poderosos saúdam os mais poderosos. Mas os mais poderosos não são obrigados a saudar ninguém. Eles têm que receber saudação. Vai falar para Nero que ele tem que saudar alguém? Não. Nero que tem que ser saudado. Então Paulo está num contexto de hierarquia, de diferença social. Essa coisa de igualdade, de saudar os outros como se todo mundo fosse a mesma coisa, uma loucura para a época. Escravos e senhores se saudando? Não. Gente importante e gente que não é importante sendo chamada de santo como se fosse a mesma coisa? O menos importante é santo, o mais importante é santo? Não, isso daí não é normal. Quando Paulo ele mostra isso, ele está quebrando essa cultura da época, onde as pessoas eram divididas pelo que trabalhava, pelo quanto ganhava, por quem era. Mas sabe o que é mais engraçado? É que isso não é da época de Paulo também. Isso também é da nossa. Quando chega um irmão, às vezes tem cascalho, a gente passa até um paninho na cadeira para ele sentar no melhor lugar. Se o irmão cheio do cascalho peca, não, gente, perdoa. Ele é filho de Deus, ele é falho. Mas quando o irmão simples erra, diferente. Quando o irmão simples serve a Deus, fez mais do que a obrigação. Mas quando o irmão importante serve a Deus, meu irmão, você quer ser presbítero? A verdade é que a gente tem muito disso. A verdade é que não somos 100% cordiais verdadeiramente. E nesse mundo onde as pessoas são julgadas pelo que têm ou pelo que são, a Bíblia nos ensina a sermos cordiais, independente de quem seja ou do que tenha, mas exercer um tratamento igualitário a todos. Tiago condena isso na sua carta, ele fala: os ricos estão assentados nos bancos, enquanto os escravos estão deitados no chão para escutar a palavra. Não sabe que Deus não faz acepção de pessoas? Nós somos chamados a cumprimentar, a saudar a todos com cordialidade, independente do que seja, independente do que tenha feito, porque isso sim revela o nosso coração e revela no nosso caráter. Num mundo que classifica, descarta e ignora pessoas, ser cordial é mostrar que cada um tem valor para Deus, é mostrar que eu me importo com você, que eu amo você. Um simples bom dia pode ser revolucionário num mundo tão frio, numa São Paulo tão corrida e onde não existe amor. Imagina, por exemplo, um caixa de supermercado que é acostumado a ser ignorado o dia inteiro. Que é acostumado a mal receber um bom dia, tudo bem, somente é usado, tratado com desdém, taca as coisas logo na sacola, vai embora. Tem gente que não pega nem a nota, porque não espera, de tanta pressa. Pagou, colocou as coisas na sacola, ainda está imprimindo a nota que dá para o cliente, ele já dá as costas e sai. Num mundo tão frio, onde as pessoas são descartáveis, onde as pessoas não têm valor, o Evangelho mostra pessoas cordiais, que ainda têm o costume de desejar um bom dia, de falar um obrigado,
de pedir um desculpa quando está errado. Isso não é banal, isso não é inútil, isso é ministério, isso é caráter de pessoas que foram transformadas pelo Evangelho. Em segundo lugar, a gente aprende que a cordialidade é um testemunho de pessoas que nasceram de novo. Se em primeiro lugar a gente viu que a comunhão que a gente tem na igreja nos dá energia, nos dá capacidade de exercermos cordialidade num mundo hostil, em segundo lugar, pessoas cordiais são pessoas que nasceram de novo, são pessoas que se converteram. A cordialidade é um sinal que Jesus mora em você. Quando a gente é cordial, quando a gente saúda alguém, quando a gente é legal com alguém no mundo, a gente está manifestando que a gente pertence a um outro reino, num reino que não é desses valores mundanos, onde trata cada um de acordo com o que tem, mas de um reino dos céus. A gentileza não é só uma etiqueta legal, mas a gentileza é a expressão de que eu nasci de novo, eu me converti. A gentileza é reflexo da glória de Deus. A cordialidade é reflexo de um Deus santo. Em um mundo mal educado, um cristão educado brilha. Um cristão que pede licença, obrigado, bom dia. Que não xinga, que não reclama, que é honesto, que tem bom caráter, manifesta Deus nas atitudes. Recentemente a nossa igreja postou uma nota de esclarecimento por causa de algumas intrigas. Eu acho que, não sei se todo mundo chegou a ver. Olha o exemplo que a gente está dando de cordialidade. Por causa de uma pessoa da igreja que pegou a lição bíblica, interpretou errado, maldosamente, ofendeu a instituição fez uma nota defendendo que nós acreditamos que Jesus é Deus, e que Jesus é homem, e que o sacrifício dele é eficaz para nós. Mas isso mostra o quanto cordial nós somos, a ponto de muitas vezes sermos contra a nossa própria denominação. É o que eu falo, ninguém tem direito de falar mal da igreja de Cristo, independente de quem você seja, de quem você não seja. Independente de como estão as coisas na sua igreja, ou na igreja do seu parente, ou na igreja do seu amigo. Não fale mal nunca da igreja de Cristo, porque a igreja é dele. E quando falamos mal da igreja de Cristo, falamos mal de Cristo. Quando não somos cordiais com a igreja de Cristo, não somos cordiais com Cristo. Por isso a gente tem que tomar cuidado com como a gente reclama, com como a gente critica. Às vezes somos muito críticos da igreja, o louvor, a pregação, a acomodação, a estrutura. Meu irmão, agradeça a igreja de Cristo, seja cordial. Agradeça em vez de reclamar, se disponha em vez de falar. Porque é a cordialidade, é o amor, é o respeito, é o caráter que mostra que somos pessoas que se converteram, e não pessoas que vivem falando mal da denominação, vivem falando que a IAP é isso, que a IAP é aquilo. Pelo amor de Deus, tem que se converter. Isso não é postura de crente. Crente, nascidos de novo, são pessoas cordiais. São pessoas que olham o erro e chamam de canto para conversar com respeito e amor. E não pessoas que promovem manifestações e fazem o circo pegar fogo. Nós não somos desses, mas nós somos aqueles que são cordiais. Um jovem cristão, uma jovem cristã que é cordial no trabalho, ela não só se destaca como um bom funcionário, mas se destaca como uma boa serva de Deus, com um bom servo de Deus, que quando seu colega de trabalho passar por uma situação difícil, é você quem ele vai procurar. Quando ele estiver triste, desanimado, desesperado, não é o chefe e o patrão que ele vai chamar para conversar, contando e desabafando, mas é você que é crente e que manifesta a graça de Deus onde você está, sendo uma pessoa cordial e educada. Um filme que relata muito isso, que eu achei fantástico, é o filme que chama A Forja. E a história, basicamente, é de um homem adulto
que chama para a empresa dele um jovem. E é engraçado que enquanto eles são amigos, dia após dia, esse jovem que era mal educado, ele vai se tornando cada vez mais educado e cordial. É exatamente isso. O jeito que a gente se relaciona com as pessoas as afeta. Pessoas cordiais no meio de mal educadas transformam mal educados em cordiais também. Um exemplo disso, eu não sei se todo mundo viveu isso, mas quando você é crente e está no meio de gente que fala palavrão, às vezes as pessoas deixam de falar palavrão porque você está lá, porque te respeitam. A cordialidade inspira. A cordialidade é a boa educação. Afeta pessoas. A cordialidade é um grande testemunho. E em terceiro e último lugar, a cordialidade é uma expressão da graça de Deus. Paulo conclui dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito ou com todos vocês. Essa bênção final é mais do que uma coisa de sempre de Paulo, mas é uma oração concluindo tudo que Paulo falou na carta. A cordialidade verdadeira, ela não é forçada, ela não é obrigada, ela não é superficial, mas ela nasce de uma transformação que Deus nos deu. É a graça do Senhor Jesus Cristo que nos torna de mal educados, de estressados, de ríspidos, em pessoas cordiais. Se a gente conseguir ser cordial no mundo hostil, é sinal que a graça de Deus está conosco. Não se trata de fingir educação. Não se trata de fingir que está bem. Sabe aquele bom dia irônico? Você já olhou a pessoa 2 vezes e ninguém falou bom dia uma para outra, e você chega e fala, bom dia, né? Tá bem? E aí? A pessoa fecha a porta na sua cara, obrigado. Mas de quê? Você faz alguma coisa errada e você fala, tá bom, desculpa aí então. A nossa cordialidade não é forçada, não é fingida. Mas a ética cristã vem de uma identidade redimida, não de uma lei, não de um código, não de obrigação, não é fingir educação, mas é manifestar a graça de Deus, é fazer as pessoas do mundo olharem para você e verem a imagem de Jesus. Nós somos os espelhos que refletem a glória de Cristo, aonde nós estamos. Infelizmente, muitas vezes, quando a gente tem o costume aqui em São Paulo de sair para jantar, às vezes num restaurante, porque paulistano que é paulistano não gosta de fazer janta, né? Isso é verdade hoje em dia. A gente trabalha a semana inteira cansado, chega cansado, a gente quer, às vezes, comer fora. E é legal. Aí a gente vai no restaurante, vai comer fora. Quando a gente vai no restaurante, tem um garçom que nos serve. É alguém que está servindo a gente. Está colocando o prato na mesa, o copo na mesa, que está tirando a refeição que você comeu. E quantas vezes a gente já não viu pessoas tratarem mal garçons? Não é normal hoje em dia? Eu não vou pagar esses 10% não. Eu, hein? Não está fazendo mais que seu trabalho. Troca esse prato aí. Não gostei dele. Me dá outro. Que isso, essa comida aqui? Não. Tudo bem, a gente tem o direito de pegar de volta se estiver ruim. Mas não é isso que eu vejo. Às vezes eu vejo as pessoas se sentarem naquelas mesas de restaurantes como se fossem superiores, como se fossem senhores, sendo servidos por escravos, ridículo. Mas você também já deve ter visto alguém que tratou um garçom com um sorriso, com dignidade, com amor. E eu tenho certeza que num dia onde o cara trabalha 8, 10 horas por dia e lida com diferentes clientes, um cliente cristão que demonstrar um sorriso, que demonstrar um amor, um cuidado, um carinho, vai transformar o dia da pessoa. Às vezes a simples cordialidade e educação cura corações que estão tristes. Tem pessoas, meus irmãos, que acordam 4 horas da manhã, pegam 2 horas de condução, para chegar num emprego onde é maltratada.
e sofrem o dia inteiro. Às vezes é uma palavra de educação e amor que você mostra para uma pessoa dessas que já é tão sofrida, que vai fazer ela se inspirar para mais um dia. Não deixe de ser cordial. Continue expressando a graça de Deus nos contextos onde você está. Continue demonstrando educação, amor, graça às pessoas a quem você está cercada, porque isso transforma o dia de pessoas. Quantas pessoas às vezes estão caminhando, desejando que fosse o último dia de vida delas por dentro? Quantos homens e mulheres não estão naqueles 2 milhões diários na linha azul do trem, do metrô, que só estão existindo e nem felizes estão? Mas é às vezes uma palavra, uma educação. Às vezes você não vai nem falar nada, mas às vezes você vai deixar ela entrar primeiro e sentar no assento e você fica de pé. A gentileza, mesmo que não mereça, mostra a graça de Deus. A Bíblia nos mostra a sermos gentis, a termos um tom de voz diferente com as pessoas, a tratarmos as pessoas de um jeito diferente e falarmos de um jeito diferente. Não como mais um do mundo, mas como alguém que foi afetado por esse evangelho da graça, que transforma-nos em pessoas cordiais. Eu quero concluir dizendo que a carta aos Filipenses foi uma carta onde a gente aprendeu muito. É uma carta onde tem lágrima, onde tem risos, onde tem encorajamento, exortação e uma saudação que termina. Essa é a coroação prática de tudo que Paulo falou. Como a gente aplica tudo que a gente viu aos Filipenses nessa carta? Sendo cordial, sendo amoroso, sendo bem educado, mostrando que fomos transformados e manifestando Deus no mundo. Assim nós vamos viver tudo aquilo que Cristo nos promete nessa carta. A redenção que Deus nos proporciona não é uma fuga do mundo, mas é a renovação do mundo. Talvez você já tenha pensado isso, eu já pensei também. Eu não vou ter filho, eu não vou casar não vou ter filho nesse mundo não, o mundo está tão difícil. Vou ter filho para criar nesse mundo difícil, mundo tão ímpio, tão complicado, eu vou ter filho? Não. Eu queria te convidar a pensar diferente. Num mundo tão complicado, tão mal educado, será que não é bom a gente fazer algumas pessoas novas e boas para dar uma refrescada nessa galera? Será que não é bom você ter alguns filhos educados para dar uma animada nesse mundo tão mal educado? Será que não é bom você criar pessoas que vão manifestar a graça de Deus num mundo tão tenebroso, tão sofrido, tão escuro? Não pense em como o mundo te afeta, pense em como um cristão pode afetar o mundo, porque Deus não nos redimiu para a gente fugir e sair do mundo. Jesus orou e falou: não oro para que os tire do mundo, mas para que os proteja do maligno, para que eles avancem como um, para que eles sejam essas pessoas cordiais, que aonde estão, promovem renovação de vidas, promovem redenção aonde elas estiverem. Por isso eu quero terminar com alguns pontos práticos. Em primeiro lugar, comece e termine o seu dia com saudações sinceras às pessoas ao seu redor. Continue dando bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, licença, desculpe. Continue sendo educado. No ambiente digital, no Instagram, no Face, no Zap, continua sendo cortês, respeitoso, mesmo em meio às divergências de opinião. Um exemplo claro disso, e eu te convido, se você gostar de futebol, é você assistir um jogo do lado do time rival, com seu amigo. E aí você vai aprender que apesar dos dois torcerem para times diferentes, vocês são amigos, tenha cordialidade, independente das opiniões políticas, dos jeitos, dos pensamentos. Se um é calvinista, se um é arminiano, meu irmão, pelo amor de Deus, a gente é chamado a ser cordial. A gente é chamado a ser respeitoso. Ensine os jovens, filhos, as pessoas em quem está ao seu redor, que a boa educação é mais do que uma etiqueta, mas é manifestar a glória de Deus no mundo.
E por fim, lembre-se, o modo como você trata alguém prepara o terreno para você apresentar Cristo para a pessoa. Um crente mal educado vai apresentar um Deus que é mal educado. Um crente que é mal educado vai apresentar para o ímpio que esse Deus não transforma nada. Mas um crente cordial vai dar sede nos olhos das pessoas que também vão querer conhecer esse Deus que transforma quem nós somos. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Que a gente olhe para Cristo. Jesus é aquele homem que foi o homem mais cordial da história. A cordialidade que era impossível de nós termos e vivermos, Ele viveu. Mesmo sendo rejeitado, traído, Ele saudou Judas como um amigo. Mesmo humilhado, rejeitado e crucificado, Ele olha para os soldados e pede para Deus os perdoar. Mesmo sabendo que Judas o trairia, Ele coloca a toalha na cintura e lava os pés. Mesmo Pedro negando, Ele o perdoa. Jesus é o exemplo da cordialidade. Ele é a graça, Ele é a boa educação, Ele é a fonte de tudo. Olhe para Cristo. Não olhe para si próprio, não olhe para a cultura ou criação que você teve. Se você é mais do Nordeste, do Norte, do Sul, do Sudeste, pouco importa. Olhe para Cristo e deixe Ele mudar quem você é. Entregue-se e dependa de Jesus e deixe Ele transformar os nossos corações ríspidos em corações cordiais. Que a obra de Cristo na cruz seja suficiente para transformar e ressignificar quem nós somos, nos transformando em discípulos de Jesus, que manifestam a graça dele no mundo, através da nossa cordialidade. Deus está em missão, e está chamando você e eu, para entrarmos em missão com Ele, e para manifestarmos o Evangelho, através do jeito que a gente trata uns aos outros. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, sabemos que não é por nossa força ou por quem nós somos, mas nessa oração nós nos entregamos em total dependência de Cristo, sabendo que é através da sua obra na cruz que os nossos corações são transformados. Então venha transformar quem nós somos nessa tarde de sábado. Que mesmo num mundo tão mal educado, tão frio, o Senhor possa continuar levantando homens e mulheres cordiais, que demonstram o amor, a saudação, a boa educação onde eles estão inseridos. Que o Senhor venha se manifestar e usar as nossas vidas para manifestarmos a sua glória no mundo, através do jeito que tratamos uns aos outros, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, meus irmãos. Som, acho que tem que liberar os microfones, por favor. Obrigado. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim,
como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Aprendi muito com o pastor Davino Vital Mendes, que é tio-avô do pastor Gustavo. Ele fazia questão de segurar a nossa mão quando cumprimentava e dizer, sem meias palavras, a paz do Senhor. E as pessoas acabaram fazendo disso uma questão assim, tão automática, que virou, ao invés de a paz do Senhor, virou paz Senhor, pastor. E as pessoas perderam a riqueza desse momento, recomendado pelo Espírito Santo através de Paulo. Saudai-vos, cumprimentai-vos, sede cordiais uns com os outros. Jesus, ao enviar os seus auxiliares, ele disse, olha, vocês vão entrar em casas, vão entrar em cidades, no lugar onde vocês entrarem, levai a minha paz, saudai com a minha paz. Se as pessoas daquela casa forem de paz, a minha paz ficará. Se não, voltará para vocês. Vocês vão fazer isso, porque vocês são despenseiros da paz. Esse é o grande sentido dessa orientação. Nós somos mensageiros da paz. E onde nós formos, a paz tem que ir na maneira de cumprimentarmos as pessoas. Podemos e devemos ser, nos edifícios onde moramos, ser contra a cultura. Às vezes as pessoas amanhecem de mal com a vida e saem emburradas, mas que tal dizermos bom dia? Logicamente que você não vai dizer a paz do Senhor, porque é possível que alguém se atreva a transformar a glória de Deus em infâmia. Então, mais um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Por quê? Porque nós somos mensageiros de Deus, nós somos o sal da terra. O sal tem 3 valores. O sal é colocado na massa para melhorar o gosto da massa. O sal é colocado na massa para conservar a qualidade da massa. O sal é colocado na massa para promover sede. Vós sois o sal da terra. Então, é muito importante que todos nós levemos esse valor que é colocado dentro de nós, onde formos, e logicamente dentro da casa de Deus, a começar na casa de Deus. E nós louvamos a Deus porque a Promessa Tatuapé é uma igreja de ternos afetos, de entranhas de misericórdia. Aqui nós
sabemos muito bem a linguagem do toque físico. Graças a Deus. Agora, também sabemos a linguagem do amor, da palavra de afirmação. Então, vamos levar para nós esse grande ensinamento conclusivo da epístola aos Filipenses. Cumprimentai-vos uns aos outros. Que tal você, nesta tarde ainda, levar uma palavra cordial para alguém através do WhatsApp, através do Instagram? Faça alguma coisa. Transmita a bênção que está na sua vida para pessoas. É tão bom. Todo dia de manhã, eu recebo, no mínimo, 10 manifestações de cordialidade, desejando um bom dia. E a gente pode ter na nossa criatividade algumas coisas. Eu encontro com alguém de origem nipônica, eu digo de manhã, ohayou, bom dia. À tarde eu digo, konnichiwa. Então, você faz da sua maneira de ser algo que transmite a bênção de Deus. Se você pode abençoar, abençoe. Você não nasceu só para ser abençoado, você nasceu para ser abençoador. Amém? Vamos orar e pedir, vamos receber essa palavra conclusiva da epístola aos Filipenses. Grande Deus, nós te louvamos porque hoje, de maneira conclusiva, o Senhor falou aos nossos corações, lembrando-nos da grande responsabilidade de sermos despenseiros da graça, despenseiros da Tua paz. Nós cuidamos da dispensa da paz e levamos essa paz que excede a todo entendimento às pessoas. Na nossa cordialidade, nós mostramos a diferença da presença de um Cristo que é o príncipe da paz dentro de nós. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais abençoadores do que temos sido até hoje. Que essa palavra possa dar a todos nós essa grande prerrogativa de sermos diferentes, de fazermos a diferença, de fazermos as coisas acontecerem, porque o Senhor nos ensinou os seus auxiliares, entrando numa casa, entrando num ambiente familiar, levai a minha paz, e se as pessoas daquela casa forem de paz, a minha paz ficará. E também até em ambientes mais urbanos, nós podemos e devemos ser realmente dispenseiros da Tua paz. Ensina-nos, usa-nos para isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amanhã, a partir das 19 horas, aqui estaremos, e aos domingos nós teremos uma sequência que vai trabalhar o cuidado que o povo de Deus deve ter com a família. Nós vamos trabalhar, e família é um projeto de Deus. Amanhã o tema será a casa que Deus constrói. E você já entendeu isso, porque está lá no Salmo 127, trabalharemos aí o Salmo 127 e o Salmo 128 nesse mês.
fazendo uma contraposição ao que a butrimania mediática faz contra essa instituição de Deus, que é a família. A família é a célula máter da sociedade. Então, venha com a sua família, receba, nós estaremos orando por você, pela sua família, você vai representar a sua família, se puder trazer parentes, para que todos nós